Telespectadores, estamos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Esse programa acontece graças a um convênio nosso com a Pró-Reitoria de Extensão de nossa universidade. Nós estamos focalizando uma série de programas sobre a Universidade Federal Fluminense. E hoje, especificamente, falaremos sobre a Faculdade de Educação. E o nosso entrevistado é o professor Jorge Nazar. O professor Jorge Nazar, além de ser professor da nossa faculdade, ele foi vice e ex-diretor da Faculdade de Educação, portanto, esteve durante 8 anos na administração direta, Formado em Ciências Sociais pela UF, mestrado em Educação pela UF, doutorado na USP. E é um professor assim, muito ativo. Então, a nossa primeira pergunta é que ele nos diga assim, que de suas outras atividades também e o que essas atividades assim, representam. Ok, Tânia, é um prazer estar aqui, senhores telespectadores. Eu vou um pouco me apresentar, minhas outras atividades para além da UF, não no sentido de dizer o quanto eu faço, porque isso eu não preciso, mas no sentido de mostrar um pouco o quanto professores da universidade estão hoje, de fato, dentro, organicamente ligados à sociedade civil. Hoje, por exemplo, eu não sou exceção, participo de diversas entidades dessa sociedade civil, realizando junto com a educação básica, junto com movimentos sociais, junto com ONGs, etc., uma série de atividades no meu campo, que é o campo da educação. Então, por exemplo, eu sou já há algum tempo do Conselho Municipal de Educação de Niterói. Isso, a UF tem participação no Conselho, está no regimento do Conselho, a UF tem participação, e eu tenho participado do Conselho já há quase 8 anos, eu acho, do Conselho. E tem sido um trabalho extremamente interessante. Por quê? Porque é a materialização dessa reunião, desse casamento bonito, entre a UF, aqui em Niterói, e a Escola de Educação Básica de Niterói. Nós fazemos, os professores da UF fazem muitas atividades nas escolas aqui de Niterói. Não só nas escolas municipais, nas escolas estaduais e mesmo em escolas particulares e na federal, na Pedro II. Então, sou do Conselho, mas também sou, e isso eu não posso deixar de falar porque eu tenho orgulho muito grande, Tânia, eu sou coordenador de um núcleo de pesquisa, de estudos e pesquisas, chamado NUGEP. É o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gestão e Políticas Públicas em Educação. Como o próprio nome diz, trabalhamos com gestão e políticas públicas em educação. E é muito interessante porque, a partir desse grupo, nós estamos tendo uma interlocução com praticamente os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos fazendo uma grande pesquisa sobre os planos municipais de educação. Então nós estamos com interlocução com praticamente todas as secretarias de educação, todos os fóruns, porque queremos saber como que esse movimento bonito dos últimos tempos de elaboração desses planos democrático, onde a política é feita não por mas a política é feita por essas múltiplas vozes, como ela de fato ela vem se constituindo e o que ela tem trazido de positivo para a educação. Sou vice-presidente do Fórum de Pedagogos do Rio de Janeiro, Fórum de Pedagogia do Estado do Rio de Janeiro. É um fórum criado há relativamente pouco tempo, uns 2 anos atrás, que é muito interessante, Tânia, muito interessante. A gente já teve reuniões em Campos, em Pádua, em São Gonçalo, Itaboraí, do Rio de Janeiro, aqui em Niterói, mais de uma vez,
Porque a ideia é, e por isso fizemos um fórum de pedagogia, não um fórum de pedagogos, é discutir educação. Discutir educação com aqueles que querem discutir educação. Esse fórum, embora ainda novinho, ele já tem apresentado, acho que, frutos muito interessantes. E, finalmente, chega também, né? Sou um dos coordenadores do Fórum Estadual de Educação. O Fórum Estadual de Educação é uma instância relativamente nova também, mas está surgindo em praticamente... Hoje já existe em praticamente todos os estados do Brasil. O que é o Fórum de Educação? É um fórum misto que reúne governo e sociedade civil e que tem por objetivo acompanhar as políticas públicas do Estado, particularmente monitorando o Plano Estadual de Educação. Não só a elaboração do plano, mas monitorando a efetivação do plano. Porque não basta um plano ficar no papel. O plano no papel é nada. Né? O plano ele só tem sentido se ele se tornar prática. E para isso precisa ter gente olhando e precisa ter gente cobrando. Eu falei finalmente, mas eu menti, porque eu vou falar mais umzinho. Porque eu acho que é importante que eu sou coordenador estadual da ANPAI. A ANPAI é uma associação científica das mais importantes do Brasil. A gente tem umas 4 associações científicas de muito peso no Brasil. ANFOP, ANPAI, Fórum DIR, ANPED. Mas a ANPAI é das mais antigas e talvez uma das mais potentes e mais férteis. Ela se dedica a pesquisar basicamente a questão da gestão, né, da administração e das políticas públicas em educação. E eu tenho muito orgulho, né, de participar da ANPAI, não só porque ela vem fazendo, mas pela história da ANPAI. Porque eu me sinto um pouco contribuindo como professor da UF, né, para uma história que se constituiu muito antes de mim. Né? Um dos presidentes da ANPAI, um dos últimos presidentes da ANPAI, foi o professor Beno Sander, que faleceu recentemente, uma pessoa maravilhosa, um intelectual de primeiríssima linha. O professor Beno Sander, da UF, estava lá da ANPAI. E um dos primeiros presidentes da ANPAI foi Paulo de Almeida Campos, né, que também foi professor da UF. Ele foi aluno da Faculdade de Educação e depois professor da Faculdade de Educação lá nos seus primórdios. ANPAI e UF têm uma história conjunta que eu orgulhosamente continuo mantendo. Professor, nós também participamos um pouco dessa história, tanto do professor Beno Sander, quanto também do professor Paulo de Almeida Campos, que foi meu professor na Faculdade de Educação. Tive essa honra. Coisa bonita. Mas, telespectadores, vocês estão vendo como um cidadão pode contribuir para a sociedade, né? E, professor, além de tudo isso que o senhor faz, eu sei que o senhor tem um particular apreço por nossa Faculdade de Educação. O que é a nossa Faculdade de Educação hoje? Eu sou Jorge Najar, da Faculdade de Educação da UF. Minha história e minha identidade se liga organicamente a essa faculdade. Então tenho muito orgulho de hoje ser professor dessa faculdade, muito orgulho mesmo. E de uma faculdade extremamente pujante. Se a gente compara, Tânia, eu sei que você foi professora de lá há algum tempo, se a gente compara a uns 20, 30 anos, né, e hoje a Faculdade de Educação, a gente vai ver como ela foi dando saltos, né, e como ela hoje ela tem um perfil bastante diferenciado. Hoje a Faculdade de Educação ela tem mais de 100 professores, por volta de 140, 130 e poucos professores, praticamente todos doutores, isso é impressionante. Nós temos algo que não existia talvez na sua época, ou existia de forma ainda pequena, núcleos de pesquisa. Nós temos mais de 40 núcleos de estudos e pesquisas. Eu falei do GEP, que eu coordeno, mas tem outros 30 e tantos. O que são os núcleos de pesquisa? Eles ligam algo que foi sempre difícil de ligar. Eles ligam graduação e pós-graduação, ligam professores e alunos, ligam alunos de pós-graduação com alunos de graduação.
em torno de projetos de estudo e pesquisa. É muito legal. Isso tem revolucionado, acho que academicamente, a faculdade, né? Em suma, hoje nós temos uma faculdade extremamente pujante, com um programa de mestrado e doutorado em educação de primeiríssima linha e um curso de graduação reconhecido no Brasil inteiro como de grande qualidade. Professor, diante de tanta pujança de nossa faculdade de educação, como está a clientela hoje? É muito interessante sua pergunta, Tânia, porque os alunos que hoje entram na faculdade de educação mudaram, particularmente para o curso de pedagogia, mudaram em função das mudanças existentes na forma de ingresso da universidade. Durante muito tempo, tenho certeza que no seu tempo, quando eu entrei na faculdade também, no início dos anos 90, grande parte dos nossos alunos era composta por professores. Gente que vinha do ensino normal, que já atuava como professores, talvez 70%, 75%, né, dos nossos alunos fossem professores. Hoje não é verdade, hoje não é mais assim, né? Hoje, em função do SISU, né, do Enem e do SISU, nós temos algo que é positivo, a entrada da classe média na faculdade de educação, no curso de pedagogia. Só que, infelizmente, muitos entram só para ter uma vaga numa universidade federal. Fizemos uma pequena pesquisa da turma do semestre retrasado de entrada e vimos que dos 45 que entraram no turno da manhã, só 2 realmente queriam fazer pedagogia. Isso nos traz um outro desafio, Tânia, que é o desafio de ganhar aqueles outros 43 para a discussão pedagógica, para a discussão educacional. E eu tenho orgulho de dizer que daqueles, né, que falaram que não, que entraram só porque não tinham opção, hoje dizem, eu não saio daqui por nada. Por quê? Porque viram a importância do que estão fazendo e viram a beleza do que estão fazendo. Ser professor é uma coisa muito bonita. Professor, o senhor disse que tem, assim, cerca de 100 professores. Um pouco mais. Eu tenho interesse em saber atualmente mais ou menos quantos alunos tem na nossa faculdade de educação, que deve ter crescido muito. A faculdade de educação, ela tem um curso de pedagogia, ela tem turmas, entram turmas no primeiro semestre, no segundo semestre, pela manhã e pela noite. As turmas são de 45 pelo vestibular, mas sempre entram um pouco mais, né, por reingresso e coisas do gênero. Portanto, nós temos uma entrada de 200 pessoas por ano. São 9 semestres, né? Então são 200 vezes 9, dá 1.800, eu acho. 1.800. Só que não tem isso tudo. De fato, nós temos umas 1.000 e poucas pessoas realmente matriculadas frequentando. Estamos terminando esse primeiro bloco, mas fique conosco, telespectador, para saber um pouco mais sobre a nossa faculdade de educação. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação da Associação de Professores de Nativos da Universidade Federal Fluminense, continuaremos focalizando o tema A Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, entrevistando o seu diretor, Jorge Nazar. Professor Jorge Nazar, quais são as perspectivas de nossa Faculdade de Educação na instância de formação?
Tânia, esse final de semana saiu uma pesquisa na Folha de São Paulo, uma pesquisa internacional sobre o ranking das universidades, né? E saiu a pesquisa do ranking das universidades no Brasil. A nossa UF está em 13º lugar nesse ranking, subiu em 2014, se não me engano, estava em 16º, hoje está em 13º. Interessante, porque mesmo com a expansão, né, a gente teve uma melhoria de qualidade. E o que é interessante é que, além do ranking das universidades, eles fazem um ranking dos 40 cursos com um maior número de ingressantes. Dentre esses 40 cursos com maior número de ingressantes, 6 a UF está entre os 10 primeiros do Brasil. 6. Um deles, com todo orgulho, eu posso dizer que é o curso de pedagogia da nossa Faculdade de Educação. Com todos os problemas que a gente tem, com todas as questões que são colocadas para a educação e para a formação de pessoas, hoje o nosso curso está entre os 10 primeiros do Brasil, segundo essa pesquisa. A gente sabe sempre que essas pesquisas têm alguns problemas, mas diz alguma coisa, né? E o que está dizendo é: nosso curso ele tem sentido. E ele tem sentido, Tânia. Por quê? Porque o que hoje a gente não pode abrir mão é de pensar em formação de professores. O que aconteceu no Brasil, Tânia, nos últimos 50 anos? As pessoas que estavam fora da escola entraram na escola. O que nós temos? Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, nos anos 50, no início dos anos 50, na cidade do Rio de Janeiro, nós tínhamos cerca de 3 a cada 10 pessoas em idade escolar na escola, entrando na escola. Portanto, 7 a cada 10 pessoas fora da escola, não entravam na escola. Hoje, nessa mesma cidade, nós temos cerca de 98% entrando na escola. Isso é muito positivo, isso é muito interessante. Muito interessante. Houve uma democratização do acesso à escola. Agora, temos de pensar em permanência e temos de pensar principalmente em qualidade. Porque não adianta a pessoa entrar na escola, ficar na escola e não aprender. E não é a única coisa. Isso é importante, porque não dá para botar só nos ombros dos professores isso. Mas, sem sombra de dúvida, um fator fundamental para a qualidade é a formação desses professores. E aí as universidades federais têm muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Porque hoje grande parte da formação, não só nos cursos de pedagogia, mas nas licenciaturas de forma mais geral, grande parte dessa formação é feita nas universidades privadas. Muitas vezes onde a pesquisa não está muito presente, onde a extensão não está muito presente, né, onde muitas vezes você não tem uma titulação de professores muito boa. Então, nós somos paradigma. Então, nós temos de mostrar ao Brasil como fazer formação de professores. É isso que eu acho que é o futuro da nossa Faculdade de Educação, tal como é da UFRJ, tal como é da Unirio, né, tal como é da Rural, da UERJ. Nós temos de mostrar como se faz boa formação de professores. Porque só com bons professores nós teremos uma boa educação. Não quer dizer que só formado é certo. É fundamental salário, é fundamental condições de trabalho, etc. Mas, sem sombra de dúvida, sem um professor bem formado, nós não teremos nunca uma educação de qualidade. O professor e o diretor Jorge Nazar quer falar mais alguma coisa sobre essa formação de professores? Tânia, se você me deixar, eu falo o dia inteiro sobre isso, Tânia. O programa não vai dar chance. Não, acho que vale a pena frisar, particularmente para os espectadores, que muitas vezes não estão vivenciando cotidianamente a questão da escola. Vale a pena frisar duas coisas, né? Eu já falei, mas queria frisar, Tânia. Há um discurso extremamente perverso que coloca nas costas do professor
culpa pelo fracasso da educação brasileira. Isso é um absurdo. É um absurdo. Porque se a gente vai para a escola, a gente vê que grande parte das coisas boas que acontecem na escola acontecem porque os professores estão fazendo. A questão não tá, a culpa não é dos professores. Não é. Temos de pensar de forma mais coletiva isso. Agora, sem dúvida, e é a segunda coisa que eu queria falar, a questão da formação é fundamental. Sabe por quê, Tânia? Porque a gente precisa aprender a ensinar. Eu sei matemática beça. Sou um professor de matemática? Não sou. Eu, no máximo, sou um bom matemático. Sei história beça. Sou um professor de história? Não sou. Sou um historiador. Porque há um saber que é o saber do ensino. É o saber do ato de ensinar. É impressionante. Espectadores, pensem no seu processo de escolarização. Não vai ter aquele professor? Aquele que marcou tua vida? Quem é esse professor? Era aquele que fazia a matemática algo vivo. É aquele que fazia a história algo vivo. É aquele que conseguia pegar da física, que era algo tão estratosférico, tão meio sem sentido para o cotidiano, fazer algo que tinha sentido para as vidas cotidianas. Isso é ser um bom professor. Né? Esse processo de mediação. E isso a gente não nasce sabendo, isso a gente aprende. Isso é um saber que a gente aprende. Isso a gente aprende nos bancos de escola e a gente aprende nesse processo cotidiano, né, de vivenciar um processo de ensino-aprendizagem e pensar sobre ele. A tal da praxis que Paulo Freire tanto falava, não é isso? É agir e pensar, agir e pensar, agir e pensar. Temos como professores, Tânia, de agir muito, porque a educação brasileira precisa muito de nós. Mas não podemos ser robôs, não podemos ser autômatos. Nós temos de construir um pensamento crítico sobre o que estamos fazendo. Porque só assim, de fato, nós vamos ter uma qualificação para ensinar esse novo aluno que está na escola. Quem é esse novo aluno? É um aluno que não tem pai e mãe que corrija o português dele. É um aluno que não tem pai e mãe que saiba ensinar ele multiplicação de polinômios. A escola ensina ou ninguém ensina. É o aluno que não tem livro dentro de casa. Porque dar aula para o meu filho é fácil. Dar aula para o meu filho, que é cheio de livros, que tem pai que corrige, e que se a escola não ensina alguma coisa, contrata inclusive um professor particular. Isso é fácil. Isso é fácil. Temos todo mundo hoje dentro da escola. Todo mundo. Grande parte, aqueles 7 a cada 3 que estavam fora da escola, são os miseráveis, são os desdentados, são aqueles que não têm oportunidade na vida. E a escola pode ser um elemento de empoderamento, né, desse pessoal. Professor, qual é se está falando muito ultimamente sobre o aspecto assim de carência de professores. O senhor poderia falar alguma coisa sobre isso? Não, Tânia, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo que você lembrou para a gente. Meus queridos, daqui a 20 anos, a educação brasileira para se a gente não pensa seriamente em formação de professores. Por quê? Porque hoje já temos uma carência enorme de professores de matemática, por exemplo. Uma carência enorme de professores de geografia, por exemplo. Por quê? Porque não são formados? Até são, mas não entram na profissão. Sabe por quê? Porque é mais fácil ou mais interessante para a maioria fazer outras coisas. Talvez dê mais recompensa para eles fazer outras coisas. Uma pessoa que é professor de matemática vai trabalhar com outra coisa, vai trabalhar com estatística, vai trabalhar com outras coisas. Um geógrafo, hoje em dia cheio de obras, vai trabalhar nas obras. A escola, ela tem de ser atrativa também para os seus professores. E para ser atrativa para os seus professores, tem de ter salário. Não dá para pensar, né,
uma escola atrativa em que os professores ganhem tão pouco como ganham hoje? Por quê? Então aumentar o salário vai fazer a escola necessariamente excelente? Não. Mas com certeza um salário baixo faz uma escola ruim. Um salário baixo faz uma escola ruim. Um salário alto não é suficiente para fazer uma escola boa. Precisa de outras coisas. Mas um salário baixo não permite que o professor tenha, de fato, nem ânimo e muito menos capacidade de desenvolvimento de um trabalho de qualidade, porque esse professor hoje, e os estudos mostram, eles cada vez mais eles arranjam mais empregos, mais horas-aula, são professores horistas, que trabalham em 1, 2, 3, 4, 5 escolas diferentes para ter um nível de emprego. Então, você tem toda a razão, Tânia, precisamos pensar na carência de professores hoje. E pensar isso é pensar em curso de licenciatura, sim, abertura de curso de licenciatura, bons cursos de licenciatura, mas é também, e talvez principalmente, eu diria, pensar numa escola que atraia esses profissionais. Numa escola em que eu tenha não só orgulho de estar, mas que eu consiga, ao trabalhar nessa escola, sustentar com qualidade minha família. É assim, por exemplo, nos países que dão certo na educação. Vê a Finlândia, por exemplo. É mais difícil entrar numa licenciatura na Finlândia do que entrar na faculdade de medicina. Por quê? Obviamente, porque ela é socialmente recompensada ao fazer a licenciatura. Em termos de salário e em termos daquele reconhecimento social que, sem sombra de dúvida, é extremamente importante. Professor, e qual é o papel de nossa Faculdade de Educação nesse cenário que não é tão lisonjeiro, né? O que podemos fazer? Acho, Tânia, duas coisas. Uma, acho que a gente tem de botar a boca no mundo. A gente tem de fazer muita pesquisa boa para mostrar o que está de errado. A gente não tem a capacidade de consertar, mas a gente tem a capacidade de mostrar o que está errado. E fazer muita pesquisa boa para mostrar caminhos para consertar. Caminhos. Além de tudo, nós temos que cumprir o nosso papel como formadores, formadores de professores. E particularmente, como eu disse, as faculdades federais, elas têm de ser um paradigma, têm de se constituir como paradigma nessa formação, dando como que um farol, que permita que outras instituições possam, de fato, constituir cursos de formação de qualidade. Professor, nesses minutos finais, o que o senhor gostaria de sua última mensagem para os nossos telespectadores? Tratem bem seus professores, de mais nada. Mas mais do que isso, eu estou brincando. Acho que a gente precisa ter um projeto de escola, porque ter um projeto de escola é um projeto de país. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Um projeto de desenvolvimento do país é também um processo de desenvolvimento da escola. Assim, participem. Participem da discussão dos planos de educação. Participem das discussões educacionais. Precisamos disso. Chegamos ao final de mais um programa da ASP UFIN-Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, hoje entrevistando o professor Jorge Nazar, a quem nós muito agradecemos. Você poderá acessar esse e outros programas através do UFITube, através do YouTube. Comunique-se conosco por e-mail, por telefone, porque a nossa associação existe para servir a comunidade.